vale para metro, comboio e autocarro. Autocarro são os ônibus. Então eu podia andar nesses três meios de transporte, é tudo o mesmo sistema. Desculpa. Eu tô ruim da garganta, então coça um pouco. Mas vamos lá. Todos esses três transportes é o mesmo método, que é o andante, né? Então eu pagava 40 euros, eu podia usar todos os três à vontade. Isso eu achava top, né? Então, fica a dica aí, soma aí nos meus gastos 40 euros com transporte. 40 euros de transporte, 150, vamos botar 150 para ser tipo mais para cima, né? Euros com alimentação, quase 150 euros com moradia, mais 120 euros com energia, com gás, essas coisas, né? E aí, que mais que eu tinha de gasto lá? Meu marido colocava gasolina, mas também não gastava, assim, grande coisa. Ele não tinha andante, né? Porque, como eu falei, depois ele comprou um carrinho, então ele ficava só com o carro, mas aí o gasto também não era, assim, grande coisa. Como eu disse, o trabalho dele era até perto de casa. Era a logística do transporte público que fazia ir lá e voltar desnecessariamente. Então foi-se mais... ele preferiu ter o carro. Mas o gasto dele também era pouco. Eu vou perguntar dele depois se ele lembra quanto é que ele gastava com gasolina. Eu não sei, porque era só ele que... né? E eu vou colocar aqui, se eu tiver informação. Se eu não tiver, eu vou escrever. Não sei. Mas era pouco também, porque, como eu disse, era realmente bem próximo. Que mais que eu tinha que falar? Já falei com o que eu trabalho, já falei o transporte. Tá, vou falar, tipo, foi difícil conseguir trabalho? Foi. Assim, não foi difícil, mas também não foi fácil. Quando a gente chega aqui, a gente como é que fala? Eu ia falar outra coisa horrível. A gente é imigrante, né? A gente não... É complicado. E eu, apesar de eu ter ido com minha AR, né, autorização de residência, porque eu era estudante e tudo mais, então isso tinha uma facilidade. O meu marido também, porque nós éramos casados, então ele também tinha um direito, né, autorização de residência. Mas mesmo assim, lá eles não consideravam que eu era profissional de educação física, a não ser que eu validasse, que eu tivesse a minha cédula de lá. Ou então que eles gostassem muito mesmo de mim, tipo, não, tudo bem, vou deixar passar. Que não era muito o caso. Então, o trabalho era a grande maioria era na área de restauração, que é na área de restaurantes, comidas e afins. Era o que a grande maioria dos meus amigos lá que foram junto comigo trabalhavam. E assim, antes de eu começar nesse local, eu fiz algumas entrevistas, algumas até queriam me contratar, só que era mais longe de casa, o transporte era ruim, saía muito tarde, saía tipo meia-noite do local, então eu falava não vale a pena e tal. E aí, nesse eu ficava sempre pesquisando pelo OLX e pelo Facebook, nos grupos que tem, né, de empregos Porto e tal. E aí sempre via, às vezes mandava currículo, nem sempre eles respondiam, nem sempre davam um retorno. Teve uma cilada que a gente passou, que foi logo no início, quando a gente chegou, de um local que dizia ser tipo uma restauração, dizia ser um café e tudo mais. E eu fui com uma amiga e eles queriam tipo, não, pra urgente, porque se a gente gostar de você, já trabalha hoje, já começa hoje e tal. Nós fomos, e quando a gente chegou lá, era tipo um bordel mesmo, assim, sabe? Um negócio muito... A gente nem entrou, porque quando a gente olhou de fora, a gente falou, meu Deus, isso aqui não é um café, né? Aí a gente até brincou, nossa, eles vão querer que a gente sirva o café no sutiã aqui e tal. Eu e a minha amiga, a gente passou correndo assim na frente, fomos embora e ficaram mandando mensagem, vocês ainda vêm pra entrevista, não sei o que. Não vamos pra entrevista. Então, assim, não foi fácil, não foi de primeira, a gente demorou um pouquinho. Eu falo a gente, tipo, tanto eu quanto o meu marido e as nossas amigas, a gente demorou um pouquinho pra conseguir. O meu marido começou logo trabalhando como entregador
estafeta que falam, né? Quando a nossa CNH aqui vale por lá por um período de 6 meses, se eu não estou enganada, né? E aí, aqui ele não tem habilitação de moto, mas ele tem só de carro. E aí, de carro lá, você pode pilotar uma moto de até tantas cilindradas, mas é uma moto pequena, né? Mas é uma moto. Então, como ele podia pilotar, ele falou, olha, já sei o que eu vou fazer, vou alugar uma moto e aí vou começar a fazer entregas, porque, tipo, pra estafeta não tinha muito contrato de trabalho, era uma coisa muito rotativa, igual como é aqui, né? Então, ele falou, eu acho que vai ser uma boa oportunidade de eu começar a trabalhar rápido e, né, já pegando experiência e contato. E realmente assim aconteceu. Ele logo no primeiro dia ele já conseguiu com uma pizzaria de um brasileiro, inclusive, pernambucano, muita gente boa, ele nos ajudou muito. Foi um casal também que nos ajudou muito lá, eles estão lá até hoje, eles têm uma pizzaria, né? E aí o Thiago já começou trabalhando com eles, entregando, fazendo entrega, e era à noite, e aí na hora do almoço ele conseguiu uma outra de comida também no centro lá do Porto. Então com a moto alugada dele, ele fazia essas entregas como estafeta, só que ele só podia fazer por um período X, né? Que depois ele ia ter que trocar a carteira de habilitação dele para de Portugal mesmo, porque aí já não podia mais pilotar. Mas aí ele trocou e tal, só que aí quando ele trocou ele já tava nesse outro emprego, que era melhor, né? Mas aí ele ganhava por entrega e ainda ganhava as gorjetas, né? Lá eles têm muito hábito de dar a gorjeta, não são gorjetas exuberantes, mas são gorjetas. E, por exemplo, às vezes eu vinha pra casa com 5 euros de gorjeta, lá do meu trabalho, né? E, putz, eu passava no mercado, comprava bastante coisa, assim, já pra gente jantar ou pra gente tomar café pra semana, sabe? Um pacote de pão, coisa de queijo e sei lá, um suco. Com 5 euros eu comprava isso, então já dava pra semana um lanche. Então era bem legal as gorjetas ajudavam muito, muito mesmo. E na pizzaria que ele trabalhava à noite, entregando, ele ganhava todo dia uma pizza. Esse período foi complicado. Era muito bom, porque todo dia ele chegava em casa com uma pizza diferente, mais as gorjetas e mais o dinheiro do trabalho dele. Então, esse período que ele ficou fazendo essas estafetas, a gente conseguiu juntar um bom dinheiro. Até porque a gente já veio, né, com um dinheirinho, né, pra gente passar um tempo, só que a gente já chegou lá, o Thiago já começou a trabalhar muito rápido também. Então, foi legal por conta disso. A gente teve um planejamento, né, pra ir, porque a gente não sabia como seria o mercado de trabalho, se seria fácil ou não. Então, a gente já foi com um planejamento pra ficar alguns meses tranquilo. E só que quando a gente chegou, logo o Thiago começou com as estafetas, e aí foi facilitando mais ainda, né, a nossa vida. Então foi muito bom esse trabalho dele. Logo depois, quando ele saiu das estafetas, porque teve esse período que ele não podia mais pilotar, aí essa pizzaria contratou ele para trabalhar no balcão. Aí ele ficou um tempo no balcão e logo apareceu essa do shopping com o celular e ele já foi para lá. E aí, tanto eu quanto ele, nos trabalhos, nós ganhávamos um ordenado mínimo. Hoje, o ordenado de Portugal aumentou, mas na época era 630 euros. Então, isso era quanto cada um de nós ganhávamos. Não tinha auxílio alimentação, transporte, nada disso. Era só esses 630 euros mesmo, né? Ele ganhava no dele e eu ganhava no meu. Ele não tinha dia de folga, não tinha... porque o estilo de trabalho dele era diferente. Durante a semana ele só trabalhava, acho que eram 3 horas, por 3 horas, entendeu? E aí no final de semana ele cumpria as horas que ele não tinha feito durante a semana. Era uma coisa louca lá do chefe dele, mas enfim, aí durante a semana ele ficava um pouco mais folgado, mas até porque ele também fazia mestrado, né? Então pra ele era bom, porque ele tinha tempo pra estudar. Mas durante o final de semana ele não tinha nada. Era o sábado inteiro trabalhando, de manhã até fechar o shopping. E aí o domingo também ele era liberado um pouquinho mais cedo, porque o shopping fechava mais cedo, eu acho, não lembro ao certo, mas eu lembro que no domingo ele chegava um pouco mais cedo em casa. Mas era assim, ele não tinha dia de folga, né?
Às vezes ele negociava com os colegas lá, se ele precisasse ser liberado por alguma coisa. Então, basicamente, somando os 2 salários, nós ganhávamos 1.260 euros. Eu vou colocar aqui, né, as informações. A gente ganhava 1.260 euros, os nossos gastos com as coisas. E aí sobrava um dinheirinho, mas aí a gente também lembra que a gente pagava o nosso mestrado, né, e tudo mais. A nossa vida lá não era, tipo, era uma vida, um estilo de vida totalmente diferente aqui no Brasil. Aqui no Brasil eu sinto que a gente tem um estilo de vida mais capitalista, né? Lá não tinha tanto, a gente não era de estar comprando, gastando, assim. Com tá fora, os passeios, a gente conseguia fazer muitos passeios lá com preço, gastando quase nada. A gente ia para um jardim no morro, por exemplo, aí gastava tipo com uma água, um sanduíche, e a gente gastava às vezes 10 euros, 12 euros, nós dois, num rolê, sabe? Então, era um custo, assim, de vida bem mais baixo. A gente ia no McDonald's, era o que mais a gente fazia. A gente ia no McDonald's e era isso que a gente gastava, de 12 a 15 euros, nós dois. E com sobremesa, tá? Com sobremesa, porque o sanduíche que a gente pedia lá era 2 euros. Eu lembro, o Thiago vivia pedindo esse sanduíche, era 2 e pouquinho. 2,35, eu acho. Aí pedia dois desses, pedia um refrigerante grande, aí o sorvete e tal, tipo, dava 10 euros. Então, assim, o rolê, o estilo de vida de lá é muito menos capitalista. Não é nem que não seja capitalista, porque a gente é o mesmo estilo, só que é mais barato, né? É mais barato, tu não precisa ter tantos gastos. Eu lembro que os estacionamentos dos shoppings lá não eram pagos também. Tem algumas coisas assim, então a gente conseguia ter passeios em jardim, ao ar livre, em bosques de lá, esqueci o nome, porque lá tem muito jardim, né? Então você vai pra um jardim desse, pô, é uma vista linda do caramba, é um local lindo assim, que tudo que tu olha, tu parece que tu fala, caraca, bicho, como é que pode ser tão bonito? Eu particularmente sou muito apaixonada pelo Porto, a cidade é muito linda, a cidade é muito, muito, muito bonita. Eu sou uma pessoa muito observadora, então eu lembro muito até hoje da minha rua, do caminho até o trabalho, porque eu lembro que eu ficava tão encantada, que eu olhava e eu falava assim, caramba, eu não acredito que eu moro num lugar tão bonito desse. Então, assim, a cidade é incrivelmente linda, o Porto é aconchegante, eu gostava muito de lá, é um estilo de vida muito diferente. Quando eu tava lá, eu sentia falta daqui de Manaus, eu sentia falta de estar com os meus amigos, de ter um poder, assim, de comprar certas coisas. Lá a gente se programava mais, sabe, pra comprar algumas coisas. Não é como aqui, até porque lá não tem questão do cartão de crédito, né? Então aqui a gente passa tudo no cartão de crédito, quer comprar, enfim, aqui a gente tem um estilo de vida muito diferente de lá. E quando eu tava lá, eu senti saudade do estilo daqui, eu tô aqui, às vezes eu sinto saudade do estilo de lá, mas a real é que eu tive muitos momentos bons, eu gostava muito, a gente teve perrengue sim, não era tipo, super tranquilo. Nesse período, pra gente encontrar a primeira casa, foi meio desesperador, porque o nosso prazo foi acabando e a gente não sabia onde morar, meu Deus, como é que vai ser? E aí a gente depois já fomos morar com amigas nossas, não era o que a gente planejava, mas putz, foi muito legal também. A gente, assim, saímos totalmente da nossa bolha e essa foi a melhor experiência que a gente podia ter tido, né? Eu sou uma pessoa que eu sempre fui muito, tipo, eu gosto do conforto, do que eu sei que vai acontecer, do meu conforto ali, do meu cômodo, né? Mas eu saí totalmente do meu comodismo, da minha bolha, e foi incrível, foi maravilhoso. Sinto saudade de Portugal, com certeza. Às vezes eu sinto saudade daquela calmaria, daquela tranquilidade. Mas também gosto muito da minha vida aqui, né? No Brasil, tive que voltar. Voltei por causa do trabalho. Eu sou professora aqui, sou concursada. Então, assim, eu trabalhava no café. Uma coisa é você trabalhar por um momento, porque é uma fase, é uma experiência. Eu tô ali pra fazer o meu mestrado. Então, eu sei que é um percurso da minha vida. Não é a minha vida toda. Hoje, por exemplo, se eu voltasse
eu não seria para trabalhar novamente do jeito que eu trabalhava, né? Lavando banheiro, não voltaria para isso, não deixaria minha vida aqui hoje para aquela situação novamente. Eu tive aquela experiência, me mudou muitas coisas na minha vida, mas não voltaria para aquilo. Voltaria a morar em Portugal, sim, com certeza, mas com rendimentos do Brasil ou trabalhando na minha área, entendeu? Não como nós fizemos anteriormente. O meu marido é engenheiro civil e eu sou professora de educação física, né? E aqui ambos seguimos nas nossas carreiras, e lá não, a gente aventurou um pouco, né? Fomos um pouco de cada. E o meu marido, ele é assim, ele é pau pra toda a obra. Então, tem que ser estafeta, vamos ser, tem que ser balconista, vamos ser, tem que trabalhar com o celular, vamos ser. Tanto que lá ele aprendeu a mexer, aprendeu a abrir celular, trocar tela, porque ele é muito curioso, né? Então, tinha um rapaz que era o que fazia, né, os serviços, ele só fazia o atendimento. E aí ele ficava lá, pedia pro rapaz ensinar, ele até comprou um kitzinho de peças para abrir celular, para testar e tal. Então, foi uma experiência muito enriquecedora pra gente. Como eu falei, a gente saiu muito da nossa bolha, valeu super a pena. E se você me pergunta, você voltaria a morar em Portugal? Vou falar, sim, eu voltaria a morar em Portugal. Mas voltaria, assim, ou aqui no Brasil, ter rendimentos que me bancassem lá, tipo, investir aqui em alguma coisa, entendeu? E receber, ou trabalhando lá e nas nossas respectivas áreas mesmo. Não voltaria mais pra me aventurar como fui, já vivi a experiência, já sei como é que é. E é isso, gente, esse foi um pouco da minha experiência morando em Portugal. Como foi, né, morando em Portugal. Falei um pouco dos custos, de como é que foi conseguir o emprego e tudo mais. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma. Antes de finalizar, isso, como eu falei, foi em 2018, 2019, né? Mas eu perguntei de uma amiga minha que ainda está morando lá se as coisas mudaram. Ela disse: Vicky, se tu chegar aqui hoje, tu não vai sentir grande impacto de nada. Continua complicado para os arrendamentos, para você conseguir um local para morar. A maneira mais fácil é conhecendo as pessoas mesmo, porque através dos sites ainda é daquele jeito, ainda é complicado. Mas em relação a custo de, por exemplo, mercado e tudo mais, ela falou que não mudou tanto assim, os preços continuam bem semelhantes. Houve uma alteração ou outra, mas nada que sinta um impacto. Como ela disse, esse ano ela vem ao Brasil de visita, né, visitar a família, e ela falou, muito provavelmente eu vou sentir um impacto de quando eu fui, porque ela foi pra lá em 2018. Então, sim, ela vai sentir um impacto nos preços de tudo aqui. Ela falou, pois é, esse impacto tu não vai sentir se tu chegar aqui, sabe? Então, se você tá vendo esse vídeo, tipo, 2022, e tá pensando, mas isso era em 2018, será que ainda tá assim? Segundo relatos, sim, ainda está tranquilo, ainda não tá exorbitante, né? A gasolina parece que aumentou lá, mas ela também não anda de carro, então ela disse que não sentiu, né, esse impacto. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que eu tenha falado bem, explicado bem, que vocês tenham entendido como é que tudo que se passou. Foi uma experiência muito incrível na minha vida, eu gosto muito de compartilhar. Quando tem pessoas que me procuram, que falam, eu queria ir, como é que é? Eu falo, cara, vai, se planeja e vai. É muito enriquecedor, a gente vai passar perrengue, mas, tipo, vai de mente aberta. Porque se tu for assim, tipo, não, sai mesmo da tua bolha, se joga, experimenta coisas novas. Vale muito a pena, Portugal é lindo, eu sou encantada, apaixonada por aquele país. De verdade, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você ainda não curtiu, já deixa seu like, por favor, custa nada, tá? Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus familiares, compartilha o meu canal, ajuda aí, me segue lá no meu Instagram, @VickyRenovato, tá bom? Se inscreve no canal, um beijo e até o próximo vídeo.